Meus amigos e irmãos, a gente fala que o governo Lula é um desastre, a esquerdalha toda grita, isso é fake news. Mas e quando é um renomado advogado que é publicamente apoiador do PT que diz isso? Pois foi exatamente o que aconteceu. O advogado Cacari, um dos maiores apoiadores do PT, soltou uma nota dizendo que Lula está isolado, capturado e que o governo está perdido. Não sou eu que estou falando. É o renomado advogado apoiador do Lula. Agora eu pergunto, onde estão os esquerdistas que diziam que o governo era forte? Onde estão os militantes que defendiam Lula como salvador da pátria? Parece que o próprio time dele está pulando do barco. Então deve ser porque eles sabem que o governo já afundou. Pois bem, meus amigos, se até o renomado advogado apoiador de Lula já percebeu que Lula não sabe mais governar, e você vai acordar quando? Você está vendo a gasolina subir, a economia enfraquecer, a segurança piorar, a corrupção voltando e agora até os aliados do governo dizem que ele não tem mais liderança? Se até o renomado advogado apoiador do Lula já viu a verdade, você também precisa ver. Ontem o nosso país, o nosso lindo Brasil, ultrapassou mais um limite perigoso. A PGR, Procuradoria-Geral da República, denunciou Bolsonaro por tentativa de golpe. Mas eu te pergunto, que golpe? Um golpe sem armas? Sem exército? Sem tanques pelas ruas? Um golpe sem o Congresso ser fechado? O alvo não é só ele. Estamos vendo a criação de um sistema onde quem fala o que incomoda será silenciado. Hoje é um ex-presidente, amanhã pode ser um pastor, amanhã pode ser você. Mas eu creio que a verdade sempre vence, porque mais cedo ou mais tarde ela vem à tona. A justiça de Deus é maior que a justiça dos homens, por isso vamos nos manter firmes e acreditando. O bem sempre vence. O presidente Lula, mais uma vez, tenta terceirizar responsabilidades e manipular a percepção pública sobre os preços dos combustíveis. No discurso populista de sempre, ele sugere que a Petrobras e o governo são vítimas de uma injustiça popular, como se os altos preços da gasolina e do diesel fossem um fenômeno inexplicável, uma espécie de complô do mercado contra a estatal. Mas a verdade não é essa. Vamos aos fatos. Lula menciona que a gasolina sai lá da Petrobras a R$ 3,04 e chega ao consumidor final por R$ 6,49. O que ele convenientemente ignora ou esconde é que a maior parte dessa diferença de preço é composta por impostos federais e estaduais, além da margem de lucro dos distribuidores e revendedores que precisam desse lucro para cobrir os seus custos operacionais com funcionários, por exemplo. Ou seja, se há um vilão na história, é o próprio governo que impõe uma carga tributária absurda sobre o combustível e depois finge surpresa quando a população reclama dos preços lá nas bombas. Além disso, essa declaração soa como um jogo de distração para esconder a política de preços que o governo Lula implementou. Em 2023, pessoal, o Lula decidiu intervir na Petrobras, acabando com a política de paridade internacional, que ajustava os preços dos combustíveis conforme a cotação do petróleo no mercado global. O que isso causou? Uma Petrobras menos previsível, menor atratividade para investidores internacionais aqui e o risco de um desabastecimento lá no futuro. Já que a estatal pode ter que vender combustíveis a preços artificialmente baixos, forçando com isso importadores privados a deixarem o mercado brasileiro. E para quem acha que isso não tem impacto na vida real, basta lembrar que o governo Bolsonaro, ao reduzir na sua época impostos federais sobre combustíveis lá em 2022, ele conseguiu abaixar o preço da gasolina para menos de R$ 5,00, vocês se lembram? O que aconteceu quando o Lula assumiu? Ele reonerou os combustíveis, ou seja, ele devolveu os impostos que encarecem a gasolina e o diesel. Agora, ele quer fazer parecer que o problema está nos revendedores e nos distribuidores, quando na verdade é uma decisão política do próprio governo manter os impostos altos sobre o preço dos combustíveis. Por fim, pessoal, essa estratégia de vitimização já é conhecida. Quando algo vai bem, o mérito é sempre do governo. Quando algo vai mal, a culpa é sempre dos outros. Neste caso, dos empresários gananciosos, da imprensa golpista, da oposição fascista, ou no caso da Petrobras, os revendedores ou os distribuidores. No fim das contas, o que Lula está tentando esconder é que o combustível está caro,
é porque o governo quer que esteja caro, seja por arrecadação de impostos, seja por decisões equivocadas de intervenção na economia. Se o Lula realmente, pessoal, quisesse aliviar o bolso do brasileiro, ele poderia reduzir os impostos sobre os combustíveis, como fez o presidente Bolsonaro. Fazendo isso, ele garantiria um mercado mais competitivo e permitiria que a Petrobras operasse sem interferências políticas. Mas isso exigiria responsabilidade fiscal e não demagogia. Espero que você tenha entendido um pouco. Para te contar o que está aqui na grande manchete. Denúncia da PGR é grave e prisão será a única saída. Se a denúncia for comprovada, diz Lula sobre Bolsonaro. É sobre isso que a gente vai falar agora. Foi agora de manhã, em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. O presidente disse que a denúncia da PGR é grave e que, se comprovada, a prisão será a única saída para o ex-presidente e os demais envolvidos. Vamos então ver este trecho. O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave, é muito grave. Se for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Ele e quem participou dessa quadrilha, que estavam não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas, se for provado, não tem outra solução senão ser condenado. Uma das coisas que está destruindo a economia no Brasil é a falta de confiança dos investidores, dos empresários, de que o Brasil não tem mais responsabilidade fiscal. Ou seja, o Brasil gasta muito mais do que arrecada. Em contrapartida, isso torna o Brasil um ambiente mais perigoso para investimento, com certeza vai aumentar os juros. E se o Brasil gasta mais do que arrecada, o governo vai tentar criar mais impostos e tributos para poder equilibrar a balança. Esse é um dos motivos principais do dólar ter explodido, do investimento ter ido embora, do Brasil estar em declínio aos olhos dos investidores internacionais e ter se tornado um ambiente tão hostil hoje. O que o Lula fez? O Lula dá uma entrevista e fala que não está nem aí para esse negócio de gasto, que o povo está muito preocupado com os gastos do governo, que não devia se preocupar. Assim, era a pior coisa que ele poderia falar, ele vai e fala hoje. Dá uma olhada. Desculpa, Clóvis, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Nós temos uma experiência muito rica nisso. Ele está falando que é uma bobagem a questão de controle de gastos, tá? Você vê que nós ouvimos esse ano inteiro a discussão, déficit fiscal, o governo está gastando muito. As estatais estão com rombo recorde, o Brasil está com rombo sim, nós estamos com recorde de endividamento, mas para ele isso é bobeira. O que aconteceu no final do ano? O déficit fiscal foi 0,09%. 0,09% é zero. Não foi 0,09%, tá? Foi 0,9%, mas na verdade isso não é real, isso aí é uma fabricação do governo, pegando dívidas do ano desse ano e jogando para o ano anterior. É o que ele sempre faz, né? Aquela coisa que chama fabricar os livros. Para você poder escrever 0,9, tem mais 0 do que 9. Então, porque sabe o que acontece, ô Clóvis? Ninguém tem mais responsabilidade em fazer as coisas acontecer de forma correta do que eu. Assim como não existe alma mais honesta no mundo do que ele. Eu aprendi economia com a mulher analfabeta. E que ela falava: meu filho, você não pode gastar o que você não tem. Se você for gastar alguma coisa que você não tem, é para construir um ativo que vai melhorar o seu patrimônio. Cara, mentir usando o nome da mãe dessa maneira é uma das coisas mais perversas que uma pessoa pode fazer. Primeiro ele fala que a mãe dele é analfabeta, depois ela fala em ativo, patrimônio. Nossa senhora, como é que mente usando a mãe desse jeito, cara? Ora, se você vai fazer uma dívida para comprar uma casa, tudo bem. Se você vai fazer uma dívida para comprar um aparelho para sua casa, tudo bem, um aparelho doméstico. Mas você não pode gastar à toa. Na presidência da República, você tem que fazer a mesma coisa. Você não pode gastar aquilo que você não tem. E você só pode se endividar para fazer um ativo que vai melhorar a vida do povo brasileiro. Lei Rouanet, 30 bilhões para a Lei Rouanet foi um investimento para melhorar a vida do povo brasileiro. Jogar o Correios e a Petrobras quase que a falência também melhorou a vida do povo brasileiro. Esse cara não tem cabimento, não.
Eu não estou governando pela primeira vez. Eu fui um presidente que fez superávit de 4,25% nesse país. Eu fui um presidente que... Na época que dentre os países emergentes o Brasil foi o que menos cresceu. Naquela época estava tendo o boom das commodities, tá? Paguei o FMI. Eu fui um presidente que fez uma reserva de 370 bilhões de dólares, coisa que o Brasil não tinha. Então, quando eu vejo alguns setores, alguns especialistas falar de déficit de gasto do governo, ele está sendo irresponsável. Possivelmente ele queira viver de especulação. E nós não vamos permitir. Porque se tem alguém nesse país que quer cuidar corretamente da economia, é o ministro Fernando Haddad. Ah, e o ovo, e a picanha, e o café, e o azeite, e a gasolina, e o aluguel. Como é que fica isso aí? Tá cuidando muito bem não, hein? Se tem uma pessoa que quer cuidar, sabe, do déficit fiscal zero, sou eu. Mas a gente não vai ser responsável de fazer o povo pobre se sacrificar. O povo pobre não tá conseguindo comprar carne nem ovo, Lula. Porque você não tem respeito aos gastos. Não vai ser responsável de prejudicar quem já é prejudicado historicamente na vida. É por isso que eu digo sempre, quando for falar de educação, não fale em gasto. Eu estou fazendo mais 6 institutos federais na Bahia, no Rio de Janeiro. De 51, eu e o Dilma fizemos 29 e agora eu vou fazer mais 6. Isso que ele faz é o seguinte, ele pega prédios capengas, vai lá e coloca o nome de instituto, mas não tem condição, não tem verba para colocar os professores, para colocar a parte administrativa, é só para jogar para a imprensa e ficar falando essas besteiras na entrevista. Tá? Significa que nós vamos fazer 35, sabe, institutos federais no Rio de Janeiro. E tem o maior... Isso aqui é outra. Bom, Lula dá uma entrevista hoje falando que não tá nem aí para esse negócio de conter os gastos, que vai continuar gastando mesmo, porque o gasto é o investimento. A Bolívia, Venezuela, Cuba, tá na mesma situação. Não, a Venezuela é exatamente a mesma coisa. Não, isso não é gasto, é investimento. O investimento que você tá investindo na miséria, você quer transformar o país numa miséria. Assim, isso passou despercebido, porque como o debate hoje está sequestrado, né, ou a imprensa está tentando sequestrar o debate, por conta dessa denúncia que tem o valor de um papel higiênico usado, essa fala do Lula passou despercebido, a não ser para o mercado. Para as pessoas que investem, para quem gera emprego, para quem pode trazer capital para o Brasil, essa fala chegou até eles. E mais uma vez, Lula prega mais um prego no nosso caixão. Se gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pisou aí na Paraíba aí, né? Ele não me deu nada? Não me deu nada. Picanha, botando parecer na picanha aí. Rapaz, vai não trabalhar não pra ver se tem.